Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa 20ª aula aí da série de controles para Bolsa de Valores. E como você sabe, a gente está construindo esse controle bonitão aí ao longo dessas 20 aulas que a gente já teve e a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Se você não conferiu nenhuma dessas aulas, pode ficar tranquilo que aqui na descrição tem ali, ó, baixar a série de controles para Bolsa de Valores, clica lá que você vai ter acesso às 20 aulas, aos 20 arquivos e você vai poder praticar do zero como é que a gente faz tudo isso daqui. Para você que está acompanhando, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, eu vou te mostrar como que a gente pode tornar automático o cálculo de cotação para cada um dos ativos. Aí você vai falar, Diego, mas a gente já fez isso. Não 100%. E aí na aula de hoje você vai ver como é que a gente pode dar esse pulo do gato para deixar isso perfeitinho. Antes de a gente começar a aula de hoje, me deixa aqui nos comentários qual aula que você está assistindo da série, ou seja, quantas aulas você já assistiu até agora, 1, 2, 3, 4, 20 aulas, que vai ser muito maneiro. Deixa seu like no vídeo, clica para se inscrever no canal, clica no sininho também, para você não perder nenhuma notificação e bora começar aí o conteúdo da aula de hoje. Show de bola! O que a gente vai ver aqui? Como eu falei, a gente vai tornar isso automático. Aí, de novo, qual é a pergunta que você vai fazer? Pô, Diego, já está automático. Ó, aqui a gente tem a fórmula única, então toda vez que eu adicionar alguma coisa na tabela notas, ele já vai aparecer aqui. Beleza. Só que essa formulazinha daqui, se eu adicionar um ativo, ela não arrasta para baixo. Vou te mostrar isso agora. Vamos lá na aba notas e vamos adicionar um ativo aleatório. Então, ó, 1, 2, 3, 7. Tá certo. Beleza. A, B, C, D. Aqui eu vou colocar hoje. Isso mais 2. Beleza. E aqui vou, ó, colar essa data aqui, 26. C, ação. Vamos pensar qual ação a gente pode colocar. Vamos colocar Petrobras. Petri 4. Mais uma vez, não é nenhuma recomendação. Quantidade. Sei lá, 49. 49. Opa, 49. Tinha dado problema no teclado. Agora foi. Beleza, cotação. Eu posso muito bem usar aquela fórmula. Histórico de ações. Petrobras, data inicial, essa data daqui. Dou um enter lá, deu erro, porque essa data não funciona, porque ele não tem a cotação de hoje ainda. Ó. Menos 1. Beleza. Agora foi data de cotação de fechamento, 22,80. Ó, 22,80. Show de bola. E de novo, isso daqui é compra simulada. Eu estou só dizendo, chutando que a gente comprou 49, aí eu peguei uma cotação para estar mais ou menos atualizada. Show! Imposto de renda retido na fonte, 0. Aqui vamos tentar pegar aqueles padrões, 0,3, 0, 0, 0. E de novo, isso você tem lá na sua corretora. 0, 0, 0, 0, 0. Show de bola! Agora o que eu tenho que fazer? Adicionar esse ativo lá na minha aba de movimentações. Então, ó, aqui o máximo é 14, 14. E aqui tá, ó, tem esse 15 que foi um aporte. Então vai ser o 16, ABCD, hoje, 26 do 3, Petri 4, aqui é ação, 49 que eu comprei, né? E aqui vamos ver a quantidade, aqui ó, 16x, essa quantidade, esse valor aqui ó, Ctrl C, Alt C, VV, menos porque saiu da minha conta. Exatamente o que a gente já tinha feito várias vezes aí. E aí você já deve estar se perguntando, Diego, é muito chato ter que ficar pegando as cotações lá da aba de notas, cotações não, as movimentações da aba de notas e jogar aqui nas movimentações para aí sim a gente ter ela no resumo. Sim, eu sei, e a gente vai matar isso daí ao longo das próximas aulas com o VBA, mas a gente chega lá, pode ficar calmo. Show! Agora se eu vier aqui na aba resumo, repara, Petri 4 já apareceu aqui. Por quê? As nossas fórmulas estão funcionando direitinho. Beleza, qual é o único problema que a gente tem aqui? A gente não tem cotação. Então, ó, o valor atual de Petri está 0. Então, ó, quando eu venho aqui em cotações, o que aconteceu? Petri 4 apareceu ali direitinho, só que ele não arrastou a fórmula para baixo. Então, o que eu quero fazer? Toda vez que eu abrir essa aba cotações, então, ó, toda vez que eu clicar na aba cotações, ou toda vez que eu clicar na aba resumo, o que eu quero fazer? Ou na aba resumo ou na aba cotações. Eu quero checar se eu tenho a mesma quantidade de linhas preenchidas na coluna B e C, que é a mesma coisa, porque a fórmula aqui é matricial. Se eu tenho a mesma quantidade de linhas preenchidas nessas colunas do que eu tenho na coluna A. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho 7 linhas preenchidas na coluna A e apenas 6 na coluna B, o que significa? Tem um ativo que não tem cotação. E aí vai dar erro aqui. Então, toda vez que eu ativar essa aba, eu vou checar. Quantas linhas preenchidas eu tenho aqui? 7. Quantas linhas aqui eu tenho preenchidas? 6. É diferente? É. O que eu tenho que fazer? Colocar a fórmula para todo mundo que está aqui.
aí sim vai dar certinho. Então isso a gente vai fazer o quê? Usar o VBA para fazer isso, que aí você não precisa ficar vindo aqui, chegar aqui no final e arrastar para forma para baixo. Então, ó, selecionei Ctrl D, deu-lhe uma carregada, show de bola, achou ali. Eu não quero precisar fazer isso, então vamos usar o VBA e eventos no VBA para fazer isso daí. Show! Vou voltar aqui para deixar do jeito que estava, salvar aqui a planilha e Alt F11. Beleza. Essa macro daqui, ó, é a macro que a gente fez na aula retrasada, na aula 18, que é a parte de split e implit, e na aula 17 eu expliquei o que é essa parada de split, implit, agrupamento, desdobramento, e a gente viu que é um evento que acontece na Bolsa de Valores. Então, se você não viu, lembra de ver aquelas outras aulas. Mas show, o que a gente quer fazer na aula de hoje? Duplo clique na aba Resumo. Lembra que eu te falei o que a gente ia fazer? Toda vez que eu clicar na aba Resumo, eu quero rodar um código automaticamente. Dá para fazer isso? Dá, utilizando os eventos no VBA. O que são os eventos? Nada mais do que uma ação que é desencadeada a partir de uma outra ação. Como assim, Diego? Exemplifica. Vamos lá. Se eu estou na aba Cotações e eu cliquei na aba Resumo, isso é um dos eventos do VBA, que é o quê? Eu clicar, eu ativar uma aba. Outro evento, eu desativei a aba Resumo. Eu ativei a aba Cotações, mas eu desativei a aba Resumo. Outro evento, eu abrir a planilha. Outro evento, eu fechar a planilha. Então, todas essas ações que a gente pode fazer no Excel, o VBA entende isso como evento. E todos esses eventos a gente pode usar para disparar uma macro. Então, repara só. Lembra que eu falei que quando eu clico na aba Resumo, eu estou ativando a aba Resumo? Beleza. O que eu posso falar para o VBA? Ó, VBA, toda vez que eu ativar a aba Resumo, pega esse evento. Então, ele vai colocar lá, ó, quando você ativar a aba Resumo. O que é para eu fazer? Executar um código. Qual é o código que a gente quer fazer? Justamente aquilo que eu tinha dito para você. A gente vai verificar o número de linhas, Se for diferente, a gente vai tratar isso daí, porque eu quero ter todos eles ali com a cotação direitinho. Show? Então vamos fazer isso. Cheguei aqui, duplo clique na aba Resumo, porque eu quero fazer um evento atrelado a qual objeto? A aba Resumo. Show! Clico aqui em Geral, aqui em cima, e eu vou selecionar a opção Worksheet. O que é esse Worksheet? Nada mais é do que a aba. Então, eu estou na aba Resumo e aqui eu estou falando que eu vou fazer um evento com a própria aba. Beleza. Assim que eu cliquei, ele já criou um evento aqui que não é o que eu quero. Então, ó, vou apagar isso daqui e a gente vai ver como a gente cria o evento que a gente quer. Ó, cliquei, vem o Worksheet. Ele criou esse evento aqui que a gente não quer, então a gente vai apagar esse evento. Show. Antes de a gente apagar, vamos colocar o evento certo. Então, ó, aqui a gente seleciona o objeto, aqui a gente coloca o procedimento, ou seja, qual que é o evento que a gente quer criar. Clica aqui em Selection Change, que repara, dá uma olhada na quantidade de procedimentos que a gente tem, a quantidade de eventos aqui. Ou seja, Activate, Before Delete, Calculate, Change, Deactivate, várias outras coisas e está tudo em inglês aqui. Mas a estrutura dá para entender mais ou menos o que é. Activate, quando você ativa a aba. Deactivate, quando você desativa a aba. Before Delete é o que? Antes de você excluir a aba. Então aqui a gente tem vários eventos que a gente pode associar e criar uma macro a partir deles. O que eu tinha falado que a gente queria fazer? Activate. Então, ó, toda vez que eu ativar o Worksheet, que eu já te falei que é a aba, o que ele vai fazer? Executar tudo que tiver aqui no meio. Então, ó, agora sim a gente pode apagar esse outro daqui, que é um evento diferente que a gente pode ver em algum outro momento. Beleza. Enter. O que eu quero fazer aqui toda vez que eu ativar a aba? Qual aba? A aba que a gente está criando essa macro. Na aula 18, a gente criou a macro em um módulo. Então, a gente veio inserir módulo e criou ali a macro, que aí ela fica disponível para todas as abas. Aqui não, aqui a gente está criando uma macro que fica vinculada a essa aba Resumo, que é justamente o que a gente quer. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Worksheet Activate. Lembra que a gente queria fazer? Eu quero vir na aba Cotações, descobrir qual que é a última linha da coluna A. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, e linha A, underline A, igual a. Como é que eu descubro a última linha de uma coluna? Se você vier aqui, ó, na aba Notas, a gente já fez isso. Então, ó, linha igual a nome da aba, seleciona a última célula, Ctrl seta para cima e pega a linha. Perfeito. Eu vou usar exatamente isso daqui, ó. Ctrl C, vem aqui, ó, resumo,
Ctrl V. E lembra que, como isso daqui é uma série, a gente vai progredindo em conhecimento. Então, o que a gente já viu, eu vou te explicar o que é, com certeza. Mas em mais detalhes, lembra que a gente tem nas outras aulas. Então, repetindo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dizer qual aba que eu quero. E aqui a gente viu que é a aba cotações. Então, ó, cotações. Qual célula que eu vou selecionar? A1.048.576. Então, ó, A1.048.576. Estou nessa célula, o que eu faço? Ctrl seta para cima. Esse XL up seria o seta para cima. Ctrl seta para cima. Cheguei aqui na célula A8. Eu quero a célula A8? Não, eu só quero saber a linha. Então eu coloco ponto .row, que eu estou extraindo a propriedade da linha. Perfeito. Aqui ele vai me retornar o quê? 8, que é o que a gente viu ali. Show! Agora eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E vou chamar de linha B, que é a linha da coluna B. Vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de selecionar a célula A, 1.048.576, vou selecionar a célula B, 1.048.576. Repara qual que vai ser o esquema, ó. B, 1.048.576, Ctrl seta para cima. Ele chegou na célula B7. Pego a linha, vai ser a linha 7. Show! Então aqui eu sei que a última linha da coluna A é a linha 8 e aqui eu sei que é a linha 9. Beleza. O que eu faço nesse caso? Eu tenho que comparar os dois. Como é que a gente faz comparações? No Excel, no português ou no VBA? Utilizando o C, a fórmula C, que no VBA é o if. Então vamos lá. If, vou colocar em minúsculo, if linha underline A for diferente, ou seja, menor e maior, os dois símbolozinhos, que assim eu me refiro a diferente, de linha B, deixa eu colocar um espaço aqui, ou seja, pode ser maior ou pode ser menor. Se for diferente, tanto maior quanto menor, eu vou ter que fazer alguma coisa. O quê? Eu vou ter que preencher as cotações aqui. Então, ó, then and if. Perfeito. Tudo que tiver aqui, eu só vou executar quando? Quando a linha A for diferente da linha B. Nesse caso daqui, a linha A é diferente da linha B? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todas as células que eu não tenho preenchidas e eu tenho que colocar a fórmula ali nela. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos aqui no VBA. A gente já viu. Se a linha A for diferente da linha B, então, o que eu quero fazer? Eu vou colocar assim, ó. Sheets, cotações, que a gente está falando da aba cotações, ponto, range. Aqui eu vou colocar qual é a célula que eu quero. Começar qual é a célula com o intervalo de células que eu quero colocar uma determinada fórmula. Então, a primeira célula que eu vou colocar é sempre a célula B2. Perfeito. Então, ó, célula B2. Fecha parênteses. Ponto. Qual é a propriedade da célula B2 que eu vou mudar? Então, ó, tem aqui, eu quero mudar o quê? A formatação dela. Quero mudar a borda, quero mudar, sei lá, o texto, eu quero mudar a fórmula da célula B2. Eu quero mudar a fórmula da célula B2. Então, o que eu tenho que mexer? Qual que é o nome da propriedade? Fórmula local. Se eu colocasse só fórmula, ele ia entender que como se eu estivesse colocando uma fórmula em inglês, porque lembra que o VBA é em inglês. Se eu coloco esse fórmula local, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual que é a localidade do seu Excel e ele vai entender a fórmula do jeito que você colocar aqui. Então, se eu colocar a fórmula local, eu posso colocar a minha fórmula em português. Qual é a fórmula que eu quero colocar na célula B2? Eu já tenho ela pronta aqui, ó, tá toda aqui. Vou copiar isso tudo aqui, ó, Ctrl C, vou vir aqui no meu VBA e, ó, igual, abre aspas, Ctrl V, fecha aspas. Então, eu não preciso fazer a fórmula no VBA. Eu só vou colar ela ali no VBA. Então, repara. O que a gente fez até agora? Descobriu a última linha da coluna A. Descobriu a última linha da coluna B. Checou. Linha A é diferente da linha B? Sim. Se for diferente, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Primeira coisa que eu sempre vou ter que fazer. Colocar a fórmula aqui. Primeira coisa, sempre. Por quê? Isso está dizendo que eu tenho algum ativo aqui. Então, eu vou ter que colocar a fórmula aqui. Perfeito. Se a linha A for maior do que 2, ou seja, se a linha A vier pelo menos até aqui, o que eu vou ter que fazer? Arrastar a fórmula da célula B2 até a célula B e a linha que a gente quer. Então, repara, se a linha da coluna A for maior do que 3, ou seja, for 3, 4, 5, 6, 7, o que eu vou fazer?
pegar a fórmula que eu acabei de colocar na célula B2 e eu vou arrastar até a linha da coluna A. Pode ser a linha 3, 4, 5, 6, 7 ou nesse caso é a linha 8. Então ó, eu arrasto aqui para baixo, ele vai dar uma carregada e aí sim ele vai me dar a resposta. Só que eu não quero fazer isso na mão, quero fazer isso pelo VBA. Então o que a gente vai fazer? Vou chegar aqui e vou fazer uma outra comparação aqui dentro. Qual comparação? If linha A for maior do que 2, then and if. O que eu quero fazer aqui? E aqui eu não comentei, mas eu já tinha falado na aula passada. Como é que eu joguei daqui para cá o meu código? Eu cliquei aqui ó, e apertei Tab, que aí ele vem para cá. É uma indentação que a gente chama, que é uma forma de você deixar o seu código muito mais organizado. Que aqui, por exemplo, eu sei que tudo isso faz parte dessa estrutura daqui. E tudo que eu colocar aqui faz parte dessa estrutura daqui e por aí vai. Beleza? Então, de novo, se a linha A for maior do que 2, por que eu estou comparando se for maior do que 2? Para e pensa aqui comigo. Se a linha A for 2 e eu não tiver nenhuma fórmula na célula, na coluna B, o que eu vou fazer? Colocar a fórmula aqui na B2, que foi o que eu coloquei, ó. Coloco a fórmula na B2 e eu preciso fazer alguma outra coisa? Não, acabou. Se eu só tiver informação aqui, eu só preciso colocar aqui. Agora, se eu tiver coisa na A2, mas também tiver coisa na A3 ou na A4 e por aí vai, o que eu quero fazer? Arrastar daqui até o final. Vamos fazer isso. Vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa mesma estrutura aqui, ó. Ctrl V. Sheets, cotações, ponto range B2, 2 pontos. B, fecho aspas. Diego, faltou a última linha dali. A gente começou na coluna B, 2, e foi até a B. Qual é a última linha que a gente vai? Vamos pensar. Se eu estou com a fórmula aqui, eu quero arrastar ela até qual linha? Ó, comecei na B2, eu vou arrastar ela até qual linha? Até a linha 7? Até a linha 8? Até a linha 8. E onde é que a gente tem esse valor 8 guardado? Na variável que armazena a última linha da coluna A. Então, perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esse texto com linha A. Como é que eu faço isso? Assim, ó. E-comercial, linha, opa, vou colocar em minúsculo, linha A. Fecha parênteses. O que ele vai entender? Ó, pega esse texto e junta com linha A. Então aqui ó, vai ficar B2, 2 pontos B, 8, porque a gente viu que linha A é 8. O que eu quero fazer com esse intervalo daqui? Eu quero arrastar para baixo. Ele vai arrastar da primeira célula até a última. Como é que eu falo isso pelo VBA? Ponto, fill, down. Fill seria preencher, seria um preenchimento. Down para baixo. Então eu estou querendo preencher para baixo. Então, repetindo tudo que a gente está fazendo aqui. Ó, toda vez que eu ativar a aba, qual aba? A aba resumo, que é a aba que a gente está criando essa fórmula. O que eu vou fazer? Descobrir qual que é a última linha da aba cotações da coluna A. Descobrir a última linha da aba cotações da coluna B. Se essas linhas forem diferentes, eu vou fazer alguma coisa. Se elas forem iguais, eu preciso fazer alguma coisa? Não. Então, ó, se elas forem iguais, ele vem para cá, acabou o código. Então não vai fazer mais nada. Agora, se elas forem diferentes, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, coloca a fórmula na célula B2. Show. Agora, se tiver mais informação do que apenas a célula A2, ou seja, se pelo menos eu tiver A3, A4, A5, qualquer uma delas, o que eu tenho que fazer? Arrasta de B2 até linha A, ou seja, até a última linha que eu tiver ali na coluna A. Perfeito. Show! Então agora, praticamente, a gente só precisa rodar esse código daqui. Como é que eu faço isso? Vem aqui e dou play? Aperta F5? Não. Nesse caso, como a gente criou um evento associado a um disparo, a gente tem que executar esse disparo para rodar a macro. Como assim, Diego? Repara, essa macro é um evento associado à ativação da aba resumo. Então, como é que a gente faz para rodar tudo isso daqui? Ativa a aba resumo. Show de bola, não vai dar problema nenhum. Repara só, vou chegar aqui, lá no meu Excel, e eu vou clicar na aba resumo. Repara que não está preenchido aqui em Petri 4. Quando eu clicar em resumo, ele tem que atualizar tudo, se tiver tudo certinho. Então, ó, resumo. Repara que deu problema. Por que deu problema aqui? Não sei, vamos checar. Quando eu clico aqui, o que aconteceu? Ele clicou aqui, ó, ele colocou a fórmula direitinho em todas, só que a minha fórmula deixou de ser dinâmica, ela deixou de ser matricial. Lembra que eu escrevi uma fórmula aqui e ele usava essa e essa células, ou seja, essas duas colunas? Aqui também, por aí vai.
Quando eu fiz isso daqui utilizando o Fórmula Local, ele não colocou, né, não trouxe essa propriedade de ser dinâmica, de ser matricial. Então ele colocou esses arrobas, ó, vou dar um F2, tá vendo que tem esses arrobas antes aqui? Que é uma funcionalidade nova aí do Office 365 e ele tirou essa capacidade da minha fórmula ser dinâmica. Como é que eu faço para ele entender que eu quero que ele continue sendo dinâmico? É muito simples, na verdade. É só a gente chegar aqui e colocar fórmula 2, local. Que esse fórmula 2, ele entende que pode ser uma fórmula do Office 365 e pode ser dinâmica. E aí ele vai deixar a fórmula dinâmica. Então, ó, vou apagar esse último daqui, ó. Vou apagar todos esses daqui, na verdade. O que ele vai fazer? Quantas linhas eu tenho ali na coluna A? Eu tenho aqui, ó, 8. Quantas eu tenho na coluna B? 1. Tá diferente? Tá. Ele vai colocar a fórmula na B2 e depois a linha A é maior do que 2? Sim, 8 é maior do que 2. E ele vai arrastar da B2 até a B8 com a fórmula certinha. E agora deve dar certo. Vamos fazer o quê? Ativar a aba resumo para ver se funciona. Então, ó, chego aqui na aba resumo, ainda está dando erro. Vou chegar aqui na aba cotações. Ah, agora deu certinho. Ele só estava carregando então. Então, ó, quando eu cliquei ali, deu certinho, mas quando eu cheguei aqui estava dando erro. Por quê? Porque ele estava carregando as informações, estava naquele busy, que seria de estou carregando aqui as informações para você. Show de bola! Então, quando a gente coloca esse Fórmula 2, ele fez ali tudo bonitinho para a gente. Recapitulando o que a gente faz. Toda vez que a gente ativar a aba resumo, eu vejo quantas linhas eu tenho na coluna A, quantas linhas eu tenho na coluna B. Vejo se essas duas linhas são diferentes. Ou seja, se eu tenho informações que não estão certinhas. Ou seja, se eu tenho mais ativos, se eu tenho menos cotações e por aí vai. Se tiver assim, ó, bonitinho, 8 e 8, eu não faço nada. Se tiver diferente, coloco a fórmula aqui, arrasto para baixo. E a gente fez aquele ajuste do Fórmula 2 para tornar ela dinâmica e aí sim funciona. Então, espero que você tenha gostado. Agora, toda vez que você clicar aqui na aba resumo, você não vai mais ter problema de cotação. Por quê? Quando você adiciona uma nota aqui, uma movimentação aqui, o que ele faz? Na aba cotações, ele já vai fazer o quê? Já vai colocar o ativo aqui pela nossa fórmula único, que faz isso automaticamente. Se você clicar na aba resumo, o que ele vai fazer? Ele já vai arrastar aquela fórmula ali para baixo. Então, perfeito. Se você não tem o Office 365, qual que seria o passo a mais que você teria que fazer? Você tem que pegar aquelas cotações da planilha do Google Sheets, só que como é uma planilha que tem vários ativos, muito provavelmente você não vai precisar ficar fazendo isso. Então lá tem muitos ativos mesmo e você vai conseguir utilizar eles como base. Mas é só você ficar adicionando lá também na planilha que ele adiciona aqui sozinho. Então, show de bola. Ficamos por aqui na aula de hoje. O código ficou exatamente esse daqui, deixar aqui para vocês darem uma olhada e espero que vocês tenham gostado dessa sacadinha aqui do Fórmula 2 também, que eu tive que aprender para mostrar isso daqui para vocês, mas é assim que a gente vai aprendendo, vai tentando, ver onde dá erro, tentar entender por que deu erro e depois a gente corrige. Espero que tenha gostado. Lembra de deixar aquele comentário que eu sempre peço, que eu roubei do Alon, que é o nosso professor aqui de Power BI, que ele sempre fala no final da aula. Se você chegou até o final, deixa aqui hashtag até o fim Alon, que é o nome dele. Mas como a gente está na minha aula, coloca aí hashtag até o fim Diego, que aí eu vou saber que você chegou até o final e eu gosto muito de saber quem começou a aula, foi até o final. Também gosto de saber quem está assistindo todas as aulas da série. Deixa aí os comentários que vocês sabem que eu interajo bastante com vocês. Faz isso, deixa seu like no vídeo, se inscreve, clica no sininho também e te vejo numa próxima aula.